Muito bom dia a todos os irmãos do Clamor da Meia-Noite nesta manhã. Bom dia a todos aqueles que têm nos acompanhado em nossas lives e que nós estamos mais uma vez aqui para poder passar algo a mais a respeito do que está acontecendo sobre a Terra hoje. Eu gostaria que os irmãos que já estão assistindo a live pudessem me falar se o som está normal, digitando aí embaixo se está normal. Então nós estamos aqui para divulgar a mensagem hoje sobre a Terra, que é a mensagem do profeta Caco Felipe. E numa época tão dura e tão difícil, numa situação que o mundo está passando, onde há uma aflição sobre a Terra chamada coronavírus. E nós, tá saindo som? E nós então estamos batendo diretamente com a palavra dia e noite a respeito dessa pandemia que está assolando o mundo hoje. Mas o profeta Caco Felipe, como nós temos divulgado no livro do profeta Caco Felipe, capítulo 3, versículo 25, o profeta já nos alertou sobre isso. Ele já falou há 18 anos atrás sobre esta pandemia que viria sobre o mundo. E hoje a humanidade pode ver uma grande assolação sobre o mundo. Mas isto é natural, porque quando há um profeta sobre a terra, é a maneira que Deus julga as coisas erradas. E o profeta Caco Felipe diz hoje que nós estamos sofrendo tudo isso por causa das igrejas, por causa dos problemas do pecado das igrejas. Igrejas hoje evangélicas, protestantes, católicas e brahmanistas, por não reconhecerem a vinda do profeta na terra. É o maior pecado que a humanidade hoje está cometendo, não reconhecer a vinda de um profeta. Porque todas as igrejas hoje colocaram na cabeça de seus membros que não há mais profetas, que Deus agora envia homens de Deus sobre a terra. Mas eu pergunto a você, que homens de Deus são esses hoje? Quando o vírus está aí sobre a terra assolando a humanidade, e eles pregam tanto, dizendo para as pessoas continuarem ofertando e levando os seus dízimos e depositando seus dízimos nos bancos.
E eu lhe pergunto, evangélico, protestante, católico, brahmanistas, já que eles pregam tanto que confiam em Deus, que eles vivem naquela fé, por que esses pastores agora não usam essa fé para eles mesmos? Por que eles não usam a fé para que Deus venha pagar as despesas da igreja? E eles ficam de todas as formas agora usando a internet, quando muitos deles diziam que a internet é do diabo. E agora eles usam a própria internet para pedir dízimos, ofertas, fazerem pregações. E por que eles fazem isso hoje? Eles não estão interessados em realmente pregar a palavra de Deus. Eles não estão interessados realmente em fazer a obra de Deus. Eles estão interessados somente em suas vidas particulares, em ter dinheiro. É isso que eles estão preocupados. Pastores não estão preocupados em trazer cura, não, em usar aquilo que eles dizem, os seus poderes dados pelo inferno a eles. Poderes dados pelo inferno, porque o diabo, nestes últimos dias, a Bíblia diz, eles farão tão grandes prodígios e maravilhas para enganar, se possível fosse, os escolhidos. Mas eles não enganarão os escolhidos, porque os escolhidos vão reconhecer o profeta Cacu Felipe como o profeta do século 21. Eles vão reconhecer a vinda do Senhor Jesus de novo sobre a terra em um corpo humano. Mas esses pastores enganadores são contadores de histórias bíblicas, são contadores de historinhas. Eles ficam tentando enganar a humanidade. E ontem eu estava vendo, e a internet hoje mostra, que o nosso presidente da República, o Bolsonaro, falou que era para as pessoas voltarem a trabalhar normal, porque essa enfermidade é só uma gripinha. Os pastores são as mesmas coisas, é o mesmo espírito. O presidente Bolsonaro está, apesar que eu não sou um político, não torço para um partido nem para outro. O profeta nos ensina a fazer a nossa parte, como qualquer ser humano, cumprir as leis do homem. E o Bolsonaro disse para o povo voltar às ruas, porque ele até parece que ele é Deus, porque ele diz: eu com meu corpo de atleta, se eu pegar essa doença, eu apenas vou sentir como se fosse uma gripinha. Ele desafia o poder de Deus, porque se o profeta falou que viria algo para corrigir a terra, para assolar a terra, como é que um homem pode dizer quem vai morrer e quem não vai morrer? Não existe isso. Mas o povo sempre escolhe o lado errado. Deus, na sua vontade perfeita, ele sempre quis que um profeta dirigisse a nação dele. Mas desde lá atrás na Bíblia, ela nos mostra que o povo quer um rei, quer escolher um rei. E hoje está aí, diante dos nossos olhos, as coisas estão acontecendo, o povo está escolhendo um rei. Eles preferem seguir
aquilo que Bolsonaro está falando do que acreditar no profeta do tempo, que é Cacu Felipe. O profeta Cacu Felipe nos manda ficarmos em casa e guardarmos mantimentos por um determinado tempo. A Bíblia também nos mostra que no tempo de Moisés, o espírito da morte mandado por Deus para assolar o Egito, foi a mesma coisa. O profeta pediu então que as pessoas ficassem dentro das suas casas e passassem sangue de cordeiro sobre os umbrais da porta. E hoje o profeta Cacu Felipe nos manda ficar em casa, vigiarmos e termos alimento dentro de nossas casas, para que esse espírito da morte passe sobre a terra. E os pastores, o que eles estão fazendo neste momento? Apenas pregando uma fé de tolo, falando para o povo que isso é uma gripe, que isso não mata o povo de Deus, que isso não atinge, a ninguém, que é só crer, é só ter fé. Nós aqui, no Clamor da Meia-Noite, nós temos uma fé, mas esta fé é uma fé profética, ao qual nós cremos naquilo que o profeta nos fala, somente nisso. Nós não vamos além do profeta, nós não nos orientamos pela Bíblia, nós nos orientamos pela palavra que sai da boca do nosso profeta, que é o profeta Cacu Felipe. Agora vamos ver, ao final dessa pandemia, o que será, o que terá acontecido. Vamos ver se Jair Bolsonaro, no final da pandemia, vai bater no peito e dizer que era apenas uma gripinha. Vamos ver se esses religiosos que não acreditam naquilo que o profeta está dizendo, se as igrejas vão continuar lotadas, se vão continuar com essa mentira. Porque os pastores mandam as pessoas hoje ficarem em casa porque o governo decretou para ficar em casa. Mas não que é a vontade deles. A vontade deles seria que todas as pessoas estivessem na igreja. Mas por quê? Para entregarem seus dízimos e as suas ofertas. Agora, por que esses pastores não pegam o tanto de dízimo e oferta que eles recolhem e não doam cestas básicas, não doam produtos de limpeza para os mais pobres das igrejas deles? Por que eles não fazem isso? Porque eles não pensam na humanidade, eles não pensam em você. Protestante, você se engana quando você segue esse pastor. Ele é um bode. Ele não é um pastor de ovelhas. Ele é um bode. Então que você comece a entender o que Deus está fazendo na terra. Amós 3,7 está aí. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos, os seus servos, os profetas. Então eu quero dizer a você que as promessas que estão contidas na Bíblia, as promessas não é para você católico religioso, não é para você protestante religioso, não é para você brahmanista religioso, não é para você evangélico religioso. As promessas contidas na Bíblia, reveladas pelo profeta hoje, é para aqueles que seguem e servem o profeta desta geração chamado Cacu Felipe. Porque hoje Deus anda sobre a terra em um corpo negro.
Isso em um corpo negro. Os segredos ao qual Deus fala ao profeta não é para os incrédulos, não é para o mundo incrédulo, mas é para os seguidores do profeta. Os seguidores do profeta vão escutar os segredos dados por Deus a esta geração. Agora, para o povo que não segue o profeta, nós podemos dizer que isso somente é um mistério. Vocês nunca ouvirão a revelação, a verdade sobre a terra hoje. Vocês apenas verão um mistério. Como eu já ouvi muitas igrejas, principalmente lá os irmãos, que se dizem irmãos lá, né? Os seguidores dos falsos profetas que estão nas igrejas, muitas vezes eles falam assim, que, nossa, isso é um mistério. Mas para os filhos de Deus, para os seguidores do profeta na nossa geração, isso não é um mistério, é uma revelação. É o que Deus traz ao nosso tempo hoje. Nós já sabemos que o vírus que está aí é uma doença nuclear, porque o profeta já nos disse, é uma doença nuclear. Agora, isso será, eu fico pensando que será dito ainda pela ciência, que o vírus que está assolando a Terra hoje, a ciência vai descobrir que isso foi um vírus causado pelas armas nucleares, por todas as coisas que são nucleares hoje no mundo. Escute o que eu estou lhe dizendo, porque não vai ficar do jeito que está. A ciência vai ter que revelar algo, da onde veio, o que aconteceu. E vocês ouvirão, a terra toda ouvirá. Então nós já estamos antecipando. O profeta, Deus já falou ao profeta e nós estamos antecipando. É uma doença nuclear. Nós já cremos desse jeito. Agora, você que está em sua igreja, até quando você vai ficar preso a esses lobos, a esses enganadores, a esses ladrões na colheita? Eles não têm revelação, eles não têm nada de Deus. O Deus ao qual está se manifestando em suas igrejas, em seus altares, o Espírito Santo ao qual está se manifestando lá com eles, é o Espírito Santo falso. O Jesus ao qual eles estão adorando nos templos é Satanás, disfarçado de anjo de luz, porque não sou eu que estou dizendo, a Bíblia já nos alertou sobre isso. Hoje está se cumprindo Mateus 23, 34, 35. Eis que vos envio os profetas. E nada além disso. Nada além disso. Deus tem revelado os seus segredos ao nosso profeta Cacu Felipe. Os profetas anteriores a Cacu Felipe, Deus também revelou a eles, a cada um deles. A cada um deles Deus revelou algo no seu tempo. E hoje a revelação, ela é progressiva. Hoje Deus tem um profeta. Hoje Deus tem o Nabi sobre a terra. O enviado hoje é Cacu Felipe. Hoje Cacu Felipe tem as chaves do reino dos céus. Porque como nós dizemos, a chave do reino, a chave do inferno está nas mãos de Deus. E hoje então é o tempo que você deve escolher entre ficar ao lado de Baal, dos profetas de Baal, ou ficar ao lado do profeta verdadeiro, assim como Jeremias, Isaías, Daniel, William Branham, Columba, Lutero, João, o próprio Senhor Jesus Cristo como homem era um profeta. Agora vocês não entendem, protestantes, mas eu quero
já que vocês são entendedores, vocês ficam grudados na Bíblia, eu quero mostrar algo a você. Eu quero falar algo para você. Eu vou fazer a mesma coisa para que você que não viu o vídeo do profeta ainda, eu vou fazer algo que o profeta fez, nos dizendo como é, mostrando o que é a Bíblia. Você sabe que a Bíblia é apenas um livro de história. Sim, pegue o significado da Bíblia e você vai ler lá que a Bíblia é um livro de história. É um conjunto de livros ao qual um homem pegou esses livros. O profeta Caco Felipe, ele faz, mostrando para nós em um dos seus vídeos, e ele fez mais ou menos isso aqui, ó. Ele pegou vários rolinhos, só que lá ele rasga, ele pega os livros da Bíblia e ele tira livro por livro, e ele enrola dessa forma. Agora eu quero lhe dizer, aqui está o livro de Mateus, aqui está o livro num rolo de Jeremias, aqui está o livro de Isaías, Abacuque, aqui está o livro de Daniel, aqui está o livro de Moisés. São apenas histórias. Você sabe que cada conteúdo desse aqui, que está na Bíblia, é um livro de um profeta, é um rolo, é o pergaminho. E um dia esse homem pegou esses pergaminhos, juntou eles e fez um livro, e colocou e fez uma Bíblia, que é um conjunto de livros. Mas eu pergunto a você, pastor evangélico, bramanista, você, pastor protestante, católico, você pode viver somente com o livro de Isaías? Ou você pode viver somente hoje, na atualidade, com o livro de Jeremias? Ou os evangelhos de Jesus Cristo? Por isso que há uma confusão. O povo tem que entender. Por isso que as igrejas, nenhuma aceita a outra. O pastor da Universal não vai pregar na Casa da Bênção. A Casa da Bênção não vai pregar lá na Assembleia dos Deuses. A Assembleia dos Deuses não vai pregar em nenhuma outra igreja. Por quê? Porque é uma confusão falando de livros. Cada um pega o livro de Isaías e interpreta a sua forma. O outro prega o livro de Jeremias e interpreta a forma dele. Mas se você olhar para os 4 evangelhos, João, Marcos, Mateus e Lucas, você não vê eles se contradizendo. Eles pregam uma coisa só. É uma coisa só. Então você tem que entender que Deus não é Deus de confusão. Porque as igrejas hoje estão como os supermercados. Se você não achar um produto num supermercado, você pode ir no outro. E também como o self-service de um restaurante. Lá no self-service, se você não gosta de jiló, você não vai pegar jiló. Se você não gosta de tomate, você não vai comer tomate. Se você não gosta de carne gordurosa, você não vai pegar carne gordurosa. Você vai servir aquilo que lhe convém, aquilo que o seu estômago vai aceitar, aquilo que o seu paladar vai gostar. E assim são as igrejas hoje. As pessoas estão em busca de um self-service nas igrejas, ou seja, ela fica escolhendo o que vai agradar a ela. E Deus não trabalha dessa forma. Deus, em um dia como hoje, ele envia um profeta aonde todos têm que comer a mesma comida.
Os brahmanistas não estão pregando mais aquilo que... Eu não sou brahmanista, mas eu quero dizer que mesmo eu falando assim, eles estão errados. Mas eles não pregam mais o que William Branham pregou. Eles agora estão com a Bíblia, assim como os evangélicos, assim como os protestantes, assim como os católicos. Eles estão fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Mas sabe de uma coisa? Enquanto os homens mandam fechar os comércios hoje, como você está vendo em sua cidade, os comércios estão fechados. Mas eu quero dizer para você, o inferno continua aberto. Porque alguém vai ter que recolher essas pessoas que estão morrendo. E o inferno está aberto. O inferno continua recolhendo, mas a culpa é de quem? Dos pastores enganadores, dos lobos, como a Bíblia sempre alertou. João 5,45 diz assim, ó: não pense que eu tenho que acusá-lo. Jesus falando, não pense que eu tenho que acusá-los diante do Pai. Porque naquele tempo os judeus chegaram falando para Jesus a respeito do que Moisés tinha dito. E eles trouxeram os rolos de Moisés e disseram, abriram aquele livro e falaram, mas Moisés disse isso. E Jesus então falou, Moisés disse isso, mas eu vos digo isso. Por quê? Porque nenhum profeta prega o que o outro profeta pregou. Ele não traz aquilo que aquele profeta trouxe para aquela geração. Porque a geração, você tem que entender, que é outra. A medicina caminhou, a ciência caminhou. Agora vocês acham que Deus é obrigado a ficar parado? Não, Deus não parou. Deus continua trazendo profetas. Deus tem hoje Cacu Felipe como profeta. Queiram vocês quererem aceitar ou não, saibam que isto será cobrado diante de Deus um dia de vocês. Quando vocês chegarem lá para serem julgados, vocês não serão julgados achando que Deus vai perguntar de qual religião você participava. Mas Deus lhe fará uma pergunta somente: quem era o teu profeta naqueles dias? Porque, como eu estou lendo João 5,45, os judeus chegaram para Jesus e perguntaram a ele isso, e depois então Jesus disse a eles: não pense que eu tenho que acusá-los diante do Pai. Há alguém que acusa você, Moisés. Ou seja, eles estavam com o livro de Moisés. Jesus disse: eu não vou acusá-los vocês diante do Pai, mas naquele dia Moisés irá acusá-los vocês, porque Moisés partiu e agora era o tempo de Jesus Cristo. E hoje William Branham partiu, Martinho Lutero partiu, Columba partiu, Paulo partiu, Jesus Cristo como profeta para os judeus partiu, Moisés partiu, e hoje é o tempo de Cacu Felipe sobre a terra. E quando lhe perguntarem diante do Pai, quem foi o teu profeta na terra, o que você vai dizer em pleno século 21? Era Bispo Macedo? Era R.R. Soares? Era Valdomiro Santiago? Era Joaquim Gonçalves de Goiânia? Não. A resposta certa será: era Cacu Felipe, o meu profeta. Mas Jesus continua dizendo mais. João 5,46: pois se vocês crescem em Moisés, vocês acreditariam em mim,
porque ele escreveu sobre mim. Agora você, brahmanista, em vez de deixar o povo analisar a verdade, você esconde aquilo que o William Branham pregou e deixou em suas mensagens. Porque o William Branham falou que viria outro após ele. O William Branham falou que viria o clamor da meia-noite. O William Branham fala: eu julgarei somente aquelas pessoas ao qual eu convivi com elas no meu tempo. Deus levantará outro homem após a minha ida. Isso vocês não mostram ao povo, mas vocês irão para o inferno primeiramente. Brahmanistas, pastores, vocês irão ao inferno, e quando chegarem lá, vocês farão igual o rico. Lembre-se do que nós estamos lhe dizendo. Isso não é brincadeira. O povo ainda quer um rei. O povo, ele aguenta escutar de um bispo. Eles querem um bispo. Eles querem um pastor. Eles querem um ancião. Eles querem um presidente. Eles querem um vereador. Veja que os evangélicos agora eles pensam há muito tempo em colocar um presidente da república sobre a nação, mas Deus já colocou e vai colocar ainda mais profetas para dirigir uma nação, porque é Ele que está com a palavra hoje de salvação. Vocês, pastores brahmanistas, protestantes, evangélicos, saibam também que muitas pessoas estão nos ouvindo. Por isso que Deus não vai matar todo mundo. Muitos vão sobreviver, mas muitos estão ouvindo porque estão em suas casas agora. Deus faz as coisas certas. Nós entramos pela internet e o povo está acordando aos poucos. Pessoas estão enviando mensagens para saber quem é Cacu Felipe. E eles vão sair do meio de vocês. Esperem acabar essa onda do coronavírus. Esperem voltar à normalidade para vocês verem as suas igrejas entrando em confusão, porque os próprios membros falaram um ao outro lá dentro: você sabia que há um profeta sobre a terra? E aí começará então a alertar as águias que estão no meio das galinhas, aos bodes que estão no meio das ovelhas, aos caranguejos que estão no meio dos peixes. Lembre-se disso, porque a palavra de um profeta, ela não passa em vão sobre a terra. Ela nunca vai passar em vão. O profeta diz que lá na frente, quando ele partir, as pessoas vão ler o livro dele e vão falar: esse era um verdadeiro profeta. Mas aí já se foi. Até nós mesmos. O profeta Cacu fala que quando ele partir, é para nós pararmos com as pregações públicas, porque o profeta partiu e Deus vai enviar outro. Marcos 13:35, lá fala claramente que são 4 etapas que nós estamos vivendo: à tarde, à meia-noite, o cantar do galo e amanhã. Na tarde, nós tivemos um profeta, William Branham, ao qual você sabe que ele mesmo fala que ele era um pele vermelha, descendente de índio, pele vermelha. Deus é tão bom que trabalha até nas cores. William Branham, a avó dele era uma Cherokee, uma índia de pele vermelha. E ele era um pele vermelha. E ele era o mensageiro do entardecer. Qual é a cor do entardecer? Ó, brahmanista, qual é a cor do entardecer? Ó, César Augusto, qual é a cor do entardecer? Vermelho. Mas hoje nós estamos à meia-noite, Deus caminhou. Aí Deus pega um homem, escolhe um negro, para facilitar, até pelo nosso entendimento. Até uma criança, quando você pergunta para ela, colocando várias coisas no chão,
pintados, você pergunta qual é a cor azul, ela pega a cor azul. Qual é a cor vermelha? Ela pega a cor vermelha. Qual é a cor negra? Ela pega a cor negra. Mas você, povo religioso, você não entende os segredos de Deus. Você não entende as promessas de Deus. Você nunca viu, você não verá. Porque na tua arrogância, Deus não deixará você ver. Porque Deus só vai mostrar aos pequeninos, aos humildes de coração, aqueles que querem realmente a salvação, aqueles que lutam para levar a sua família diante de Deus. Esses serão os escolhidos da terra, humildes, fracos, não tinham aparências de nada. Falavam das suas formas, as mais simples, não eram estudiosos, não eram formados em teologia, mas eram simples. Como nós somos simples no clamor da meia-noite. Não pense você que porque nós enxergamos tudo isso, nós nos vangloriamos e batemos no peito dizendo que nós conhecemos Deus. Não, nós estamos aqui encarando uma internet, falando frente a frente com vocês. Estou aqui, sou da cidade de Ji-Paraná, Paulo Silva. Eu tenho uma empresa. O que eu estou ganhando para lhe alertar? Nada. Eu não encho templos, eu não quero encher igrejas. Eu quero apenas que você avalie, analise aquilo que eu estou dizendo a você, para que você encontre aquilo que eu encontrei. Em um dos meus vídeos eu disse que eu encontrei o tesouro na terra, o tesouro tão maravilhoso que está aí. Estamos vivendo junto com um profeta. Muitas pessoas dizem: se eu tivesse no tempo de Jesus, eu seguia Jesus. Aqueles 2 discípulos caminhavam na estrada para Emaús e nem reconheceram Jesus após a sua ressurreição. Hoje, vocês não têm reconhecido Jesus na terra. Ele é negro. Quem é que vai aceitar um negro? Diante de tanto racismo. E ainda dizem assim: poderia vir algo tão bom da África, aonde só tem peste, aonde só tem guerra, aonde só tem epidemia, aonde o ebola está. Mas isso disseram ao Senhor Jesus Cristo também. Então que você analise, vá em busca da verdade. E quando você encontrar, não espere pelo seu parente para poder aceitar. Não espere pela sua esposa para poder aceitar. Não espere pelo seu filho, pela sua nora, pela sua sogra, pelo seu irmão da igreja, pelo seu pastor da sua igreja. Não. A salvação é individual. O certo é você entrar e você então se tornar um de nós com amor e começar a proclamar esta mensagem, pedindo a Deus para colocar os seus familiares dentro desta arca. Porque a Bíblia alerta: assim como foi nos dias de Noé, assim será na volta do Filho do Homem. Noé está na terra. Noé está caminhando. Noé está com a arca preparada. Eu creio que a arca está preparada e agora nós estamos recolhendo a todos aqueles que querem entrar na arca para poderem ser salvos. Porque o fim está próximo. Então você, protestante, brahmanista, católico, evangélico, dê ouvidos a este homem que vos fala em simplicidade, porque nem formação escolar muito eu tenho também, não tenho faculdade,
mas aquilo que eu vos tenho, eu vos dou. É o tesouro que está na terra. É o tesouro que está aí. E este tesouro é o profeta vivo sobre a terra. Que Deus, do profeta Cacu Felipe, que o anjo e o cordeiro de 24 de abril de 1993 possa te encontrar em sua casa orando, assim como ele se encontrou com Cornélio. Ele possa te achar lá no seu lar, lá na sua casa, no seu trabalho, ou até mesmo lá dentro de uma enfermaria, num hospital, até mesmo em coma com o coronavírus. Mas lembre-se que Deus quer lhe salvar. Basta você ter a humildade de aceitar o profeta Cacu Felipe como o seu profeta, como o enviado de Deus para a nossa geração, como o Nabi, o porta-voz de Deus hoje. Que Deus possa lhe achar e que nós passaremos por esse coronavírus vivos, porque nós cremos no profeta. E ainda que essa peste pegue algum de nós, aí eu creio que nós não seremos atingidos, porque o profeta, ele pregou o Cacu 141, que quando nós lêssemos Cacu 141, ou ouvíssemos Cacu 141, nós seríamos curados e livres, assim como eu fui curado e livre da minha enfermidade. E hoje eu faço as lives sem sofrer nenhum ataque do maligno contra o meu corpo carnal, porque minha alma está fortalecida. Eu sou grato ao Deus do profeta Cacu Felipe. Eu sou grato também ao irmão Deltamar e ao apóstolo André Lima, que estiveram comigo durante quase 30 dias para me fortalecerem. E depois daquele dia, eu fui outro homem diante das pessoas, diante de Deus e diante até mesmo da internet, posso dizer assim. Que Deus de Cacu Felipe possa nos abençoar e nos guardar grandemente, a todos os irmãos da Ásia, da Europa, da África e das Américas. Que Deus nos guarde e nos livre. E assim como foi em 24 de abril de 1993, eu e você não vimos o anjo e o cordeiro, mas nós cremos naquilo que o nosso profeta tem dito. Amém e amém. Deus abençoe. Amém.